A gente segue falando de Brasília, sobre Brasília. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse numa coletiva de imprensa que a obstrução dos plenários da Câmara e do Senado por congressistas da oposição foi uma tentativa de golpe de Estado. Eu já vivi o suficiente, ainda muito jovem, sem saber direito da vida, mas eu tinha 14 para 15 anos quando eu fui para as ruas lutar por diretas já. Faz tanto tempo já que muitos jovens hoje vivem e não sabem o que é um golpe. O golpe não é mais um golpe que se faz com armas, né? Um golpe hoje se faz fragilizando as instituições. 8 de janeiro, depois desse episódio da semana passada, para mim, 8 de janeiro não acabou. Tentaram dar um golpe de fora para dentro e destruíram e depredaram duas instituições que representam a democracia, um o judiciário, outro o legislativo. Bom, se soma a declaração da Simone Tebet, o líder do PL, Lindbergh Farias, que protocolou ontem uma representação na Procuradoria-Geral da República para punir parlamentares da direita. Os fatos ocorridos semana passada foram muito graves. Agora, a decisão da mesa na sexta-feira surpreendeu. Surpreendeu porque todos nós esperávamos que, de forma clara, nomes fossem encaminhados com pedido de suspensão direto. Eu espero, vou telefonar ao presidente Hugo Mota, que seja chamada uma outra reunião da mesa, porque não dá para um caso grave como esse sair sem punições. Então, mandar 14 nomes para a corregedoria, isso para nós dá uma sensação de que pode acabar em pizza. E esse caminho a gente não aceita. Tá, então, Lindbergh Farias, líder do PT, Ana, seguindo o mesmo caminho da Simone Tebet, dizendo que a obstrução, o travamento, a paralisação das pautas na semana passada pela oposição se trata aí de uma continuação do 8 de janeiro, que para eles ainda não acabou. Bom, Simone Tebet, não custa relembrarmos, né? Porque o que a Simone Tebet fala como ministra do Lula e como política desde 2022 não tem a menor relevância, porque em 2022, quando ela ainda era candidata a presidente no primeiro turno, depois no segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, ela foi questionada várias vezes se numa possível vitória do Lula, se ela aceitaria um cargo no governo Lula. E ela disse que não, que ela jamais aceitaria cargo num governo corrupto, que o PT é corrupto, que o antigo PMDB dela, hoje MDB, fazia parte daquela corrupção. E falou da Lava Jato, e falou do mensalão, e que jamais aceitaria um cargo num governo do PT, que a genética é uma genética corrupta. Então não dá para levar a sério absolutamente nada que essa senhora fala. Diga, Piotr. Nem quando ela fala alguma coisa sobre economia, em que ela é ministra do Planejamento, né? Se no cargo que ela ocupa técnico se leva muito a sério, por exemplo, no mercado, ou seja, entre analistas econômicos, imagina quando ela dá opinião em política. Ela faz uma analogia com o 8 de janeiro, que é dessas coisas assim que provoca vergonha alheia, né? De onde ela tirou essa ideia? Vamos lá. O que fez a oposição na semana passada? Obstruiu, sim, o trabalho na Câmara, no Senado, porque eles queriam votar matérias que precisam ser votadas no plenário. Ué, isso aí é golpe? Golpe é não permitir que se vote a reforma trabalhista que a amiga dela, a Gleisi, fez lá quando ocupou a mesa do Senado ao lado de outras senadoras do PT, às quais, imagina agora, ela seja amiga. Aquilo era golpe, não permitir que o Congresso trabalhasse. Aqui era pedindo que o Congresso trabalhasse, que o Hugo Mota tivesse a coragem de pautar a anistia, o fim do foro privilegiado. O segundo projeto, esse do foro privilegiado, o fim do foro, já foi aprovado no Senado, depende de votação na Câmara. Ou que os senadores obrigassem o Davi Alcolumbre a pautar ou a analisar verdadeiramente um dos processos, que são vários, de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Esse é o ponto. Projeto se vota, a Câmara vive de votar, o Senado vive de votar. E vem a Simone, vou chamar só de Simone,
porque eu conheci o Rames Tebet. Eu prefiro ficar com a imagem do senador Rames Tebet, foi minha fonte por muitos anos, generosíssimo, intelectualmente muito generoso, e um homem que, naquele momento, veja só, o pai da Simone, assumiu o Senado na maior crise que o Senado tinha tido até aquele momento, que foi exatamente o conflito de Jair Barbalho e ACM. Discursos um acusando o outro, foram das sessões assim, o Silvio vai se lembrar isso com detalhes, inclusive. Aí, naquele momento, para pacificar o Senado, numa situação muito gravíssima do ponto de vista institucional, veio a figura grandiosa de um político de história e com capacidade, o Rames Tebet assumiu. Eu prefiro ficar com o Rames Tebet. A fruta cai longe do pé, às vezes. Nem o presidente Lula consegue pronunciar o sobrenome da ministra Direito. Deixa eu passar rapidamente para o Silvio para a gente fechar a rodada. Não, o Piotr está certíssimo. A Simone não faz jus à estirpe, né? O Rames Tebet é 2001 ou 2003, né, Piotr? Edson Lobão, Tebet e depois Sarney, se eu não me engano aqui. O Rames Tebet pacificou o Senado num período muito conturbado. E a Simone, que foi prefeita lá de Sete Lagoas, hoje não seria prefeita, simplesmente porque ela não teria mais votos em Mato Grosso do Sul. Ela não sabe o que ela está fazendo na Esplanada. Ela optou pelo caminho errado, que foi apoiar no segundo turno a eleição de Lula da Silva em troca de um ministério e um presidente que não sabia pronunciar o sobrenome dela. E como nós começamos este comentário aqui, o Piotr, e eu continuei falando sobre a história, sobre Rames Tebet, o Lula deveria, no mínimo, saber quem era, porque o Lula já estava na política há bastante tempo. Há bastante tempo. O Lula nasce lá, nos anos 80. Então, só para deixar claro que há uma mistura muito ruim entre aquilo que é o correto e aquilo que é a linguagem de microfone. A Simone Tebet vai falar qualquer coisa, Paulo. Acho que não tem muito o que discorrer sobre isso. Ela é uma ministra que vai sair do ministério e vai cair no esquecimento. Acho que ela não consegue mais ser prefeita da cidade dela.